Boa noite, professor. Boa noite, sala. No nosso trabalho, a gente resolveu entrevistar o Lucas Braga, de 24 anos, brasileiro que joga futsal na Itália. Além de ser camisa 13 do time Città d'Asti, o Lucas é estudante de Ciências Políticas, Sociais e Internacionais em Bolonha. A gente tentou abordar um pouquinho de tudo, do que está acontecendo no momento atual e os bastidores de como é o treinamento do Lucas, sua história, como é ser jogador na Itália. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história dele, como começou tudo isso. Como eu disse no começo, o Lucas é um brasileiro que joga futsal na Itália. Mas ao contrário de muitos jogadores brasileiros que saem daqui para tentar a carreira fora, o Lucas, a gente pode dizer que ele fez um pouco um caminho inverso. Com 10 anos, Lucas saiu do país pela primeira vez para acompanhar seu pai, que também é jogador de futsal, que foi contratado por um time italiano. A partir daí, ele já entrou numa escola local e diz que seu maior desafio foi, com certeza, o idioma. Na entrevista, ele nos diz que, como chegou lá com apenas 10 anos e sem saber falar a língua local, sem conhecer ninguém, apenas sua família, na escola era um pouco difícil, porque ele não conseguia se comunicar direito com as pessoas. Mas nas aulas de educação física, ele conseguiu achar uma coisa em comum com todos: o futebol. E o Lucas vai contar um pouquinho pra gente como foi esse processo. Vamos ouvir. Para mim, na verdade, a minha maior dificuldade foi o idioma. No sentido que, quando eu mudei para a Itália, foi uma coisa muito repentina. Foi tipo de um mês para o outro. Então, de italiano eu não sabia nada. Não sabia como me comunicar. Falava um pouco de inglês, mas você imagina, com 10 anos, o que você pode falar de inglês demais, entendeu? Então é muito engraçado. Minha mãe já me mandou direto para uma escola italiana. Então, cara, foi muito difícil porque as pessoas eram crianças, entendeu? Crianças perguntavam para mim, algumas perguntas fáceis, por exemplo, como te chiami? Aí, chiami, chama, Lucas, me chamo Lucas, ok. Agora, quando faziam perguntas não complexas, tipo, que time que você torce, que squadra tifi, que já é um pouco mais squadra, time, tifi, torcer, já era mais difícil. Eu aprendi, tipo, a fazer assim a cabeça e falar assim, sim. E, tipo, nada a ver, entendeu? Mas no começo é assim, até a primeira aula de educação física, que aí você começa a jogar bola, você joga bem, brasileiro, jogador de futebol, amigo de todo mundo. E a partir daí, ele começou a se desenvolver com a mesma profissão do pai, até que com 15 anos, um olheiro viu ele jogando e decidiu contratá-lo para um time local. E assim começou sua carreira profissional, com apenas 15 anos. Segundo um relatório da ONU, metade dos 272 milhões de imigrantes vivem somente em 10 países. Estados Unidos lidera com 51 milhões, 19% do total. A Alemanha e a Arábia Saudita aparecem em seguida, com 13 milhões cada um. Com a Rússia, 12 milhões de pessoas. Reino Unido, 10 milhões. Emirados Árabes, 9 milhões de pessoas. França, Canadá e Austrália, 8 milhões cada um. E, finalmente, em 10º lugar, a Itália, com 6 milhões de pessoas. Além disso, a família do Lucas não foi a única que saiu do Brasil. Segundo dados da Receita Federal, só em 2011 foram mais de 8 mil pessoas. Mais de uns anos para cá, isso tem aumentado muito. Em 2019, já passamos de 21 mil pessoas saindo do país. De 2011 a 2018, tivemos um aumento de 183% em declarações de saídas definitivas do país. Perguntamos para o Lucas se no time que ele joga atualmente ele é o único estrangeiro. Ele disse que não, que há muitos brasileiros na Itália. Para a gente ter uma noção, só no time dele hoje há 7 jogadores brasileiros.
Aproveitando o gancho da imigração, a gente decidiu falar com o Lucas um pouquinho sobre xenofobia. De acordo com o dicionário, xenofobia é desconfiança, temor ou antipatia por pessoas que não convivem no mesmo meio ou que vêm de fora do país. A gente perguntou para ele se ele já sofreu ou presenciou algum caso de xenofobia e a resposta dele a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Eu me sinto italiano, eu sou italiano, eu nasci no Brasil e tudo, mas eu sou muito italiano porque eu tenho todos os costumes, todas as culturas deles, entendeu? Só que, por muitos italianos, eu sou considerado brasileiro, mesmo eu no campo, tá, eu digo, jogando bola. Mesmo eu não tendo nunca jogado bola no Brasil, mesmo eu não tendo nunca tido oportunidade de jogar nenhum time no Brasil. Então, alguns deles são um pouco ciumentos. Eu acho que seria, não é nem preconceito, mas eu acho que eles têm um pouco de ciúme do brasileiro em si como jogador no campo. A partir desse sentimento dele sempre ser um brasileiro, mesmo tendo morado tanto tempo assim na Itália, nós perguntamos para ele por que ele continua lá, quais oportunidades a Itália pode oferecer que o Brasil não pode. Além de achar que fora do Brasil você consegue muito mais destaque, em relação ao dinheiro, o Lucas falou que lá, quando você ganha mais ou menos 2.000 euros, isso equivale a 11 mil reais. Então é uma diferença muito grande e que realmente muda a vida dos jogadores que moram fora. A Covid-19, doença causada pelo coronavírus, atingiu a Itália fortemente. Foi um dos primeiros países a ficar realmente mal e hoje já soma mais de 30 mil mortes. O lugar onde o Lucas mora está circulado na tela e foi bem atingido. Então a gente decidiu falar um pouquinho com ele sobre como o coronavírus atingiu a Itália. Em relação à economia, o coronavírus realmente congelou tudo. Como a gente pode ver nos jornais e como o Lucas descreveu, as fábricas e as empresas pararam e ninguém podia sair de casa. Isso afetou diretamente os patrocínios do time que ele joga, porque como as empresas não estavam trabalhando, não teriam dinheiro para investir no time. Além disso, como o Lucas assina um contrato anual, conforme os campeonatos acontecem, o campeonato desse ano já acabou e agora só resta ele esperar voltar tudo normal e esperar a próxima temporada para poder voltar às quadras, o que talvez seja em agosto do ano que vem. Por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo atualmente, dessa pandemia, muitos times de diversos lugares do mundo adotaram um treinamento por vídeo, em que eles compartilham o treino com o atleta para que ele possa realizar em casa e assim ele não perde a forma. Nós perguntamos ao Lucas se ele também anda treinando em casa e ele disse que quando tudo parou, o seu time simplesmente falou para eles fazerem o que quiserem em casa. Então, para ele não perder a forma e não ficar parado, ele baixou um aplicativo que se chama Nike Training e ele está treinando por lá. Perguntamos também ao Lucas como que funcionava a rotina dele antes de toda essa pandemia, como que era a rotina dos treinamentos e tudo mais. Ele nos disse que ele tinha um treino matinal, que era das 9h30 da manhã até o meio-dia. Depois, ele ia para casa descansar até umas 4 horas da tarde. Às 4h30, ele ia para a academia e às 6 da tarde ele ia para o treino, que durava até umas 8 horas da noite. E essa era a rotina diária dele, uma rotina bem exaustiva. Nós perguntamos se ele pretende viver do futsal para sempre, e ele disse que espera não ter que jogar bola para sempre. E nos explicou que no futsal não é como o futebol de campo, que você pode trabalhar até os 30, 35 anos e depois você consegue parar tudo e se aposentar. Então, ele decidiu que ele vai estudar, vai viajar, mudar de país e aprender outras línguas, para quando ele estiver com 28 anos, ele consiga trabalhar em uma empresa séria, que esse é seu atual objetivo. Nós pesquisamos e trouxemos para vocês 3 exemplos de jogadores que mudaram de carreira. Para começar, vamos falar do Marco Luque. Ele já chegou a jogar futebol em times que estavam na 2ª divisão espanhola, mas atualmente ele é humorista e é conhecido nacionalmente por suas piadas. Outro exemplo que temos é o Júlio Iglesias, conhecido como um dos maiores nomes da música latina. Além de ser fanático pelo Real Madrid, ele já jogou no time como goleiro nas categorias de base e ficou lá por 4 anos.
até que ele sofreu um acidente que mudou completamente o rumo da sua vida. Sebastian foi outro que largou o futebol. Ele jogava na 3ª divisão da Alemanha e deixou de jogar bola para virar padre. Isso mesmo, Sebastian largou os campos para se tornar padre. Sebastian conta que por muito tempo ele tentou conciliar as 2 carreiras, mas ficou muito difícil e ele teve que escolher entre um ou outro. Para finalizar a entrevista, nós perguntamos ao Lucas o que o futsal significa para ele, e ele nos respondeu que o futsal ele é um meio para alguns fins, e que no momento ele está usando o esporte para ter uma ajuda financeira para ele conseguir estudar e viver na Europa. Mas que isso não significa que ele não ame o que ele faz. Pelo contrário, ele diz que é muito bom você trabalhar com o que você ama. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e boa noite a todos.